Vamos ler o texto sagrado, carta de Tiago, capítulo de número 1. Versículo 19, Tiago 1 e 19, até o final do capítulo 1. Vamos ver se a gente chega no final hoje. Se não, estamos aguardando Jesus voltar até lá. Quem encontrou o texto? Tiago 1, 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que é mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. E amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aos poucos aí andando bem devagarinho. Às vezes eu gosto de andar devagarinho também, porque devagarinho a gente chega também, mas aprecia com mais detalhe, né? Quando eu era bem garoto ainda, nas minhas cartilhas escolares, tinha uma história de 2 viajantes que fizeram as suas viagens simultâneas. Saíram de um certo local no mesmo dia, e aí então eles seguiram a jornada. Um deles saiu apressadamente, correndo, naquela ânsia de chegar, e chegou naquelas viagens a pé, né? Chegou uns anos na frente. O outro foi bem devagarinho, andou por tudo quanto foi lugar, assistiu a vários outros, conheceu vários outros ambientes, fez aquela viagem bem tranquila, e aí então eles se encontraram anos depois. E aquele que estava apressado, que saiu correndo, disse: você agora que chegou? Eu vim sem pressa, vim olhando as coisas, vim me divertindo, vim conhecendo as coisas. A diferença é que o que foi apressadamente estava velho, que parecia assim que tinha uns 50 anos a mais. E o outro estava jovem, tranquilo, não estava preocupado com absolutamente nada. Às vezes andar devagarinho faz bem. Nós já passamos essa carta de Tiago no culto de domingo, e geralmente no culto de domingo a gente tem um tópico, começo, meio e fim, e faz aquela reflexão bem direcionada com um propósito, né? Aqui nós estamos bem devagarinho, passando passo a passo, porque a gente vai assimilando melhor aquilo que o Espírito de Deus tem para nos falar. Como eu já disse, Tiago é uma epístola pastoral, né? Pastoral não porque ele escreveu para pastores, como as epístolas pastorais de Paulo, mas porque ele é pastor, está tratando com a igreja, e ele não está teologando, ele não está ensinando nenhuma teologia nova, ele não está dissertando, nem explicando nenhum texto complexo, ele não está explorando interpretações, exegese da Escritura, ele está só querendo saber uma coisa: o que é que você está fazendo com o evangelho que você já conhece? Porque o mal da igreja não está lá do lado de fora. Não são as perseguições, não são as críticas, não são nada. O mal da igreja, o principal de todos, está no evangelho que não é praticado, que não é vivido. São as palavras que voam,
mas nós não temos a prática de botar em dias e andar de acordo com o que nós estamos dizendo. Esse é o maior desafio do cristianismo. A última aula nós começamos falando sobre essa questão do mau temperamento e das palavras. E Tiago diz assim: sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Essa foi a palavra final que nós terminamos, aquela sucinta reflexão, que vou só recapitular um pouquinho, que a palavra pronto, lá no original do grego, é táxi, ou taxi, né, com a pronúncia, né? E é o mesmo que deu origem a esse transporte rápido que nós usamos quando estamos apressados, né? Se você vai para uma consulta médica, está com o horário muito estrangulado, você pega um táxi e diz assim: depressa, porque eu tenho que chegar dentro de alguns minutos. Quando você está sem pressa, você vai andando a pé, pega um ônibus, do jeito que você quiser, não tem pressa nenhuma. Tiago então diz assim: olha, quando você for para ouvir, vá de táxi, seja pronto, seja rápido, veloz, procure ouvir o máximo que você puder. Quando for para falar, não tenha pressa, vai devagarinho, espere a sua vez, porque quem fala sempre na hora errada, termina falando aquilo que não deve. Quem fala muito, termina falando excessivamente aquilo que não é necessário falar. Então, o melhor que você pode fazer, como disse o sábio no livro de Provérbios, que um louco, em silêncio, um louco calado, em boca fechada, se passa por sábio. E às vezes, uma pessoa metida a sábio, fica mais parecido com um louco, tentando, tagarelando, dizendo, falando coisa que não deve. Então, seja rápido, seja pronto, seja acelerado para ouvir, mas para falar, não tenha pressa. Então, essa é a advertência de Tiago, é exatamente essa. Depois ele tem a questão da ira. A advertência de Tiago é a respeito do uso da palavra, sobre a ira e o temperamento descontrolado. O homem espiritual deve saber se conter, tanto verbal como emocionalmente. Porque, às vezes, você está lá no momento da ira, você tende a falar uma coisa que não deveria. E até mesmo, parece que nessa questão de dizer pronto para falar, e pronto para ouvir, tardio para falar, e aí dizer tardio para se irar. Porque quando você é desafiado, quando você é confrontado, a primeira coisa que dá a entender é você querer logo dizer, desabafar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma briga de casal. Você sabe por que na maioria dos casais eles não se entendem bem? E geralmente quando vem assim para conversar com o pastor, vem no gabinete, os dois juntos, eles terminam se entendendo. Porque eu falo assim: marido, fala. Aí ele fala, depois agora a mulher fala, ela fala, e eles não brigam porque estão na minha presença. Eu não preciso fazer muita coisa, não preciso dizer nada. Eu só deixo eles falarem. Aí depois eu explico para eles o porquê. Por que eu estou aqui intermediando? Porque lá na sua casa, quando você está falando, quando o marido está falando, a mulher não está ouvindo. Ela está pensando na resposta. Aí então, quando é a hora do marido falar, da mulher falar, o marido também não está ouvindo. Ele está pensando na resposta que vai dar. E aí logo as coisas não entram no acordo, não entram no entendimento. Porque eles estão se interessando-se apenas por falar e não estão interessados em ouvir. E o ouvir é o segredo da questão. Então a ira, às vezes, tende a prejudicar isso. Então, você vai de táxi para ouvir e na hora de falar, vai a pé. Na hora de falar, vai a pé. Essa palavra é a palavra que mais se ouve na Escritura Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento, é a palavra ouve. De vez em quando você escuta aquelas expressões: ouve, ó Israel. Você vê lá no Antigo Testamento: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ouvir é o grande segredo. Quando você tem a capacidade de ouvir, você tem a resolver muita coisa, muita confusão. Alguns bocados de anos atrás, nós estávamos numa congregação dessas que as pessoas queriam lá criar uma rebelião, uma confusão, e queria brigar com todo mundo aí. E eu fui lá para resolver o impasse. E quando eu cheguei lá na congregação, eles partiram para cima de mim, assim, com xingamentos, com briga, com tudo quanto era nome que eles podiam. E aí então eu pensei: sabe o que eu vou fazer? Você fala, pode falar. Você agora fala. Aí tinha uma que vinha para o meio do corredor assim, e soltava os cachorros. E eu só ouvindo. Depois, daqui a pouco, você também, fala. Aí você também. Aí alguém que até quando se cansaram. Já era tarde da noite quando se cansaram. Aí eu disse: tudo bem,
Então agora, vocês não querem mesmo, vamos trocar o dirigente e botar esse outro aqui. Pronto, acabou. Virou a confusão, tiraram e fizeram aquele escarcéu tudinho. Passado alguns anos, eu visitando sempre aquela congregação, um dia o novo pastor falou assim, tem uma mulher aí que quer falar com o senhor. Ah, tudo bem, vamos lá, chama ela. Ela chegou e falou assim, é porque quando o senhor veio aqui, eu tinha um quadro que pintaram do senhor aqui, que o senhor era o Hitler. O senhor era um monstro, que o senhor era tirano, que era isso, que era aquilo outro. Aí eu vim armado, eu nem lhe conhecia pessoalmente, eu vim armado e eu xinguei o tanto que eu pude. Mas quando eu cheguei em casa, que eu botei a cabeça no travesseiro, nunca mais eu dormi. Por quê? Porque eu me fiz a seguinte pergunta, se ele era tão tirano desse jeito, se ele era um Hitler desse jeito, por que eu disse tanto desaforo e ele não me disse nenhuma palavra? E então eu estou aflito, eu preciso que o senhor me perdoe. Olha só que situação. Falando, eu teria criado um impasse maior, né? Porque diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Então ela foi para casa, refletiu e disse, eu estou errada mesmo. Eu nem conhecia essa pessoa, nunca nem tinha visto pessoalmente. E olha só o que eu fiz. Disse um bocado de desaforo e não ouvi nenhuma resposta. Ele ficou olhando para mim e esperando e dizendo, mais alguma coisa? Quer dizer mais algo? Você também quer falar? Fale, o tanto que vocês quiserem, do tanto que vocês quiserem. Falaram, e quem fala muito, erra muito. Então, ouve Israel. Agora o texto diz assim, tardio para se irar. Tiago mostra algo que deve ser feito com reflexos lentos, com certa dificuldade em fazer a ira entrar em ação. A maior demonstração de força, segundo a Bíblia, está no autodomínio. Há alguns aspectos que devem ser considerados, eu vou mostrar aqui. O autodomínio é a maior virtude do cristianismo, porque o herói que vocês conhecem na televisão e no cinema, o super-herói lá, é o cara que derrota e vence dezenas de homens. É o sujeito lá, como é o nome do guerreiro lá da faixa na cabeça? O Rambo, que entra na floresta com uma faca e um canivete e destrói o exército sozinho. O cara é um gigante. Aí você diz, o cara é forte, o cara é grande, o cara é poderoso. Mas no reino de Deus, as coisas mudam. O herói, o valente, o grande, o poderoso, o vencedor, é aquele que consegue controlar a si mesmo. Por isso Tiago chega até a dizer assim, se você não der conta de controlar a sua língua, e olha só, a língua tão pequenininha, um negocinho desse assim, é o leme de um navio, né? O navio é enorme, mas o leme conduz ele para onde quer. Ele disse assim, a língua é como um toco de cigarro que joga assim, uma fagulha de fogo que joga numa floresta. Ela incendia a floresta toda, tem um poder tremendo. Então, se você conseguir controlar a língua, Tiago chega a dizer, nós vamos ver mais na frente, ele perguntar assim, alguém quer ser perfeito? Meu Deus do céu, perfeição é algo que está muito além. Ele diz, mas alguém quer ser perfeito? Aí é claro que eu imagino numa igreja cheia, todo mundo levanta as duas mãos, eu quero. Ele diz, então freia a tua língua. Que coisa, é desafiador. Mas olha, veja só, vamos falar um pouquinho sobre a ira. Há algumas considerações que devem ser feitas. A primeira delas, a ira é proibida aos crentes. Mas eu te digo que qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. A Bíblia, na linguagem de hoje, Mateus capítulo 5, 22. Olha só como é a questão. Então, a ira não é uma coisa muito boa para o coração do crente. O crente deve fazer por onde se livrar dela. Aí, agora, segunda coisa. A ira não é um sentimento digno de estar no coração do crente. Abandone toda a amargura, o ódio, a raiva, nada de gritarias, insultos, maldades, etc. Efésios capítulo 4, 31. Lemos também em Colossenses 3 e 8. Mas agora deixem tudo isso, a ira, a raiva, a paixão e os sentimentos de ódio, e que nenhum insulto ou conversa indecente saia da boca de vocês. Então, não é lugar para crente. Crente tem que ter autocontrole. E para ter autocontrole, você já sabe que o fruto do Espírito, que eu sempre gosto de mencionar, que não são 9 frutos, são um fruto com 9 partículas. É como se fosse uma laranja com 9 gomes.
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e olha lá vai o último, domínio próprio. É o cara que consegue puxar o freio de mão, dele mesmo, segurar a ira. Tem aquela coisa que vem do impulso, né? Para todas as coisas, o domínio próprio em todas as coisas. É por isso que às vezes eu falo quando a gente, por exemplo, alguns irmãos perguntam assim, mas lá na ceia, lá do Antigo Testamento, era vinho mesmo, era vinho. E por que hoje a gente não toma mais vinho? É porque o vinho, para muitos irmãos que foram, por exemplo, alcoólatras, por exemplo, ele não consegue tomar vinho e não voltar de novo ao alcoolismo, né? Imagine ele ter um incentivo desse na própria igreja, não faz sentido algum. E porque a bebida alcoólica, ela tira o equilíbrio, por isso que o trânsito, por isso que o Detran diz assim, você não pode dirigir. Por quê? Mas eu não estou bêbado, posso fazer um 4 aqui do jeito que você quiser, tudo bem. Mas os ânimos, a fúria, já viram como é que as pessoas fazem, por exemplo, na televisão, no cinema, nas propagandas? A bebida é usada para seduzir. Porque a coragem de fazer a coisa errada vem por meio dela. A bebida é usada quando o cara quer brigar, quer arrumar uma confusão, não tem coragem de ir no seu, toma lá umas duas e vai lá arrumar a confusão. Então, não faz parte da vida do crente a ira. Terceira coisa, a ira é obra da carne, da natureza não regenerada. Em Gálatas 5,19, versículo 19 e 20. Lemos o seguinte: são bem conhecidas as coisas que a natureza produz: imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração aos ídolos e feitiçaria. As pessoas ficam inimigas, brigam, ficam com raiva e se tornam ciumentas, ambiciosas, separam-se em partidos e grupos. A ira e a dissensão estão no mesmo nível da idolatria e da feitiçaria. Tem lugar para crente? Cabe no coração do crente? Não cabe. Então fuja da ira. Tardio para falar, tardio para se irar. Se for para se irar, irmãos, eu vou dizer assim, eu vou fazer uma paráfrase aqui. Para ouvir, vai de táxi. Para falar, vai de ônibus. Para se irar, vai a pé, vai de joelho, vai de qualquer jeito, mas faça tudo para não entrar nesse caminho, porque não vai fazer bem para a sua vida. A ira não faz parte da conduta cristã. Então, a quarta coisa, a ira não traz benefício para ninguém, nem para quem cultiva. Aliás, faz mais mal a quem cultiva do que quem é o objeto dela. Agasalhar no íntimo é como colocar ácido corrosivo num recipiente não tratado. É claro que o ácido vai corroer, né? Se uma pessoa odeia outra, esta odiada continuará a comer, beber, dormir normalmente, levando a vida em rotina, mas aquele que odeia, cada vez que vir o objeto da sua ira, se sentirá mal. Muitas doenças nervosas são consequência de sentimentos destrutivos acalentados por sentimento de ira. E quem é o objeto da ira? Não está nem sabendo. Está lá, o sujeito está com raiva dele, é porque foi dita uma palavra. Uma vez eu fiz alguns anos, assim, quando a gente começou a pastorear aqui, tinha muitas residências aqui dentro da igreja. Tinha um barraco aqui, morava um, outro barraco morava outro ali, outro barraco aqui. E aí eu precisava tirar isso aqui. Aí eu dizia, olha, arruma um lugar para você mudar, e eu boto um caminhão aí, eu te dou 2 meses de aluguel. Aí eu fui arrumando aqui, dei 2 meses de aluguel para um, dei 2 meses de aluguel para outro, mandei o caminhão levar, arrumei para ali e tal, desocupei, pronto. O zelador tem que morar na casa dele, vim aqui tomar de conta e tal, e a igreja não pode ter assim, parecia assim, gente queria criar cachorro, queria criar gato, e vira aquela coisa, confusão tremenda dentro da igreja. Aí eu fiz isso, estava tudo bem, ficou tudo bem, aqui na sede ficou tudo bem. Eu disse para um dos pastores da nossa congregação, não, irmão, ajusta lá, tira lá, esse negócio de morar no barraco da igreja, na casa da igreja, às vezes o pastor precisa, muda de dirigente, o pastor precisa de uma casa, e aí ele não tem lugar para morar, mas tendo uma casinha na igreja, ele vai morar lá, e aí deixa lá para a aula de escola bíblica dominical, fazer reunião, bota o zelador para morar na casa dele, dá uma ajuda de custo para ele, resolve tudo isso. Só que o pastor entendeu errado. Ele chegou lá e falou assim, mude da casa hoje que o presidente mandou mudar. Aí o cara mudou. Ele mudou. Aí eu estou
uns 10 anos depois ou mais. Eu estou ali no recanto, num pré-celebrai, falando, um culto abençoado. Quando terminou o culto, uma pessoa me desceu lá, eu acho que já tinha quase 20 anos. Ele me desceu ali, aí foi conversar. O senhor lembra de mim? Não, não lembro. Ele contou lá a história que congregava com fulano de tal. E ele dizia, eu tenho ódio, eu passei muita raiva, eu tenho muita mágoa do senhor. Oh, meu Deus do céu, onde está isso? Que eu quero corrigir, pedir perdão no nome de Jesus. Aí ele foi contar que eu tinha expulsado ele da casa. Olha só, eu digo, olha, não foi verdade, eu sinto muito, eu não disse isso. Lá na sede eu paguei aluguel, paguei caminhão, dei ajuda, mandei cesta, fiz uma opção de coisa. Eu fiz essa orientação, dizia, então o senhor me perdoa também, tá, pronto, acabou. Ufa, tirou um fardo de cima dele. Mas veja quantos anos ele sofreu. Agora pergunta se eu sofri nesses 20 anos por causa disso. Não, eu não sabia. Eu não tenho nem notícia disso. Ele sofreu de graça. Então a ira não tem lugar no coração do crente. Não cabe na vida da pessoa. 5. A ira é uma crueldade. A ira e a crueldade andam juntas. Esta é uma das as razões mais fortes pelas quais o servo de Jesus deve fugir da ira. Ela induz a crueldade. À beira da morte, Jacó amaldiçoou Simeão e Levi, por causa da raiva e da maldade de ambos. Maldito seja o seu furor, porque era forte. Maldita sua ira, porque era cruel. Está lá no livro de Gênesis. A atitude violenta de Simeão e Levi, conheça a história de Gênesis que você vai entender. No momento da ira, privou-se das maiores bênçãos e fez-los receber a maldição do pai. Lá no futuro ele pagou o preço, por causa da ira, das atitudes precipitadas que a pessoa toma na hora da raiva, né, contra os seus irmãos. No momento da ira, então isso deve ser fugido, deve tirar isso da vida da crente. Então, meu irmão, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vai de táxi para ouvir. Para falar e para se irar, vai a pé, vai de joelho, vai se arrastando, ou não vai, fica quieto, mas não entra por esse caminho. Tem mais uma. A ira não deve ser nem acalentada por um cristão. Efésios 4:26 nos deixa a seguinte recomendação: se você ficar com raiva, não deixe que isso faça pecar, e não fique com raiva o dia todo. A Bíblia na linguagem de hoje que eu coloquei aqui, a expressão é, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Conhece esse texto? Conhece. O que acontece? Irmão, não vira a noite não. Não vira a noite não. Antes do dia acabar, tira, perdoa, resolve. Não arruma confusão para você mesmo. Então, antes, o dia todo com raiva, de graça? Não, antes do dia acabar, resolve isso. Resolve, peça perdão e ajusta a sua vida. Porque a ira não vai caber no coração de um crente. Porque ela não vai trazer benefício. Esse é um princípio. Agora vejam só. Sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos, pois se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Aí nós vamos agora, Tiago emprega 3 figuras no versículo 18, nesse texto. No versículo 18, ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus nos gerou. Tiago diz isso. Nós somos gerados pela palavra. Nós somos tornados novas criaturas por um ato divino. Mas o instrumento utilizado para isso, como Deus fez isso por nós, foi Deus que nos tornou nova criatura. Você não nasceu de novo sozinho. Ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Deus é quem fez isso. Só que o instrumento que Deus usou foi a palavra. E a palavra pela palavra da verdade. A palavra de Deus tem o poder de nos tornar novas criaturas. Ela é o germe, ela é tudo que faz. Ele que dá condição à nossa vida. A segunda palavra que nós encontramos nesse versículo, ela é
o enxerto que é implantado no tronco da nossa vida. Pode melhorar a qualidade do fruto. Melhor dizendo, ela pode produzir frutos em nós, que de outra maneira não conseguiríamos produzir. Por exemplo, é bom que se note a ênfase de Tiago, que ele dá a palavra de Deus para moldar, corrigir a vida dos seguidores de Jesus. No versículo 23 encontramos a terceira palavra que eu vou dizer assim. Então, essa expressão aqui, nós foi enxertado, como aquela música da Oliveira Verdadeira. Nós fomos enxertados nele, nós fomos transformados por ele, nós fomos mudados por ele, foi ele que nos deu essa transformação, e ele vai dizer isso aqui, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Agora, a terceira palavra é o espelho. Todos sabemos a utilidade do espelho, todos sabemos, e também sabemos as limitações que ele tem. Temos a utilidade do espelho, reflete a imagem que somos, mostra de como nós éramos, e assim é a palavra de Deus que nos mostra quem somos e como nós estamos. Valor da palavra divina. Mas o alvo principal do autor bíblico não é discutir o valor da palavra, e sim mostrar que ela pode fazer alguma coisa na vida das pessoas. Vamos pensar no espelho? Você vai lá na frente do espelho, o que é que você vê? Você vê você. Ok? Se você chegar na frente do espelho, você se vê. Se você tiver defeitos, você vê os defeitos. Se o cabelo estiver desalinhado, a maquiagem estiver torta, alguma coisa feia, a gravata estiver fora do lugar, a roupa estiver suja, você vai lá e se vê. Para isso que existe o espelho, para você se ver. Olhar lá e dizer assim, o que está faltando aqui? Eu estou com um cisco no olho, eu estou com o cabelo aqui, eu estou sujo e não sabia. O espelho serve para isso. Agora, pergunta-se, o espelho muda você? O espelho conserta o seu defeito? Você vai lá, olha para o espelho, vira as costas, vai embora, e Tiago diz assim, daqui a pouco você nem se lembra mais como era a sua aparência, porque você foi lá, se olhou, mas não corrigiu. Aqui está o espelho da nossa vida cristã. Aqui está o espelho da nossa alma. Aqui está o espelho da nossa vida espiritual. E eu posso afirmar para você, tem muita gente olhando para esse espelho, mas não corrige nada. Porque estão esperando que o espelho faça essa correção sozinha. E não vai fazer. Você tem que tomar essa atitude. É bem verdade que, quando você insiste muito, o Espírito de Deus também trabalha muito na Bíblia, né? Conhece a história do monge que estava com um discípulo, e o mestre disse para ele pegar um cesto de palha que tinha, e disse, o cesto velho estava lá sujo, jogado no lixo. Ele pegou o cesto e disse assim, vai lá no rio e pega água nesse cesto. Ele a água vai derramar. O chefe olhou, o mestre olhou para a cara dele assim, já com a cara de repreensão, não, porque ninguém questiona o que o chefe falou, vou lá buscar. Foi lá no rio, encheu o cesto de água, saiu a toda velocidade para ver se chegava pelo menos com um pouco d'água, mas quando chegou, tinha esvaziado. E o mestre disse, vai lá e enche de novo. Aí ele foi lá e encheu. Quando voltou, o que aconteceu? A água derramou. Então vai lá e enche de novo. Aí ele foi lá e voltou correndo mais ainda. Está aqui. O que houve? A água derramou, o cesto é furado, não falei para o senhor. Enche de novo. Aí ele foi lá umas 20 vezes. E o mestre perguntando, o que foi que aconteceu? Até que ele falou assim, o cesto ficou limpo. E era essa a lição. Essa palavra, que a palavra de Deus chama de água, às vezes, muitas vezes usando, muitas vezes passando dentro de você, muitas e muitas vezes, ela pode lavar o seu coração, pode limpar você. Pode dar uma mudada geral aí, pode fazer uma limpeza extraordinária. Mas é bom que você entenda uma coisa.
que você precisa ser praticante dela e não apenas ouvinte. Que você não vai só ler e só se olhar no espelho e achar que isso vai ser suficiente. Olha, Jesus fez o Sermão da Montanha, quem lembra disso? Um dos mais brilhantes, um dos mais fantásticos. Dezenas de outros sermões e dezenas de livros já foram escritos sobre esse sermão que Jesus pregou. E Jesus termina esse sermão, na sua conclusão, ele chama o povo ao confronto e fala sobre a prática da palavra. Ele termina com aquele exemplo das duas casas. Diz: um homem construiu a casa na areia e o outro construiu a casa na rocha. Esses dois homens, Jesus simbolizou o seguinte: o homem que construiu a casa na areia é o que ouve a palavra e pratica. Ele dá atenção, ele tenta fazer o que tem que ser feito, ele corrige o que tem que ser corrigido. Ele faz as coisas e faz com que a palavra habite mesmo no coração dele. O homem que construiu a casa na areia é o cara que só lê a palavra, só ouve a palavra, só entende o sermão, mas não botou em prática, não prestou atenção no que estava sendo dito. E aí então as tempestades vieram. E geralmente elas vêm para todos. Não é porque o cara deu azar. A maioria das pessoas quando diz assim: mas tu deu sorte, né? Tua casa não caiu. Eu fui azarado, minha casa foi embora, o rio levou tudo. Não, não foi não. A tempestade foi para ambas. Os ventos eram fortes em ambas as casas, a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram sobre ambas as casas. Mas uma não tinha estabilidade e estrutura para resistir àquele vendaval. A outra tinha. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo o quê? Se você tem no seu coração, você tem estrutura, se você tem a palavra arraigada no seu coração, se você tem raiz, se você tem fundamento na Escritura Sagrada, você resiste à tentação, você resiste prova, você resiste tempestade, você suporta qualquer tipo de situação e continua firme. Mas se você é apenas um ouvinte, sem praticar, se você realmente não deu atenção ao que você recebeu como instrução, não vai ter efeito nenhum na sua vida e você não vai resistir absolutamente nada. Olha, tem muita gente que conhece a palavra muito mais do que nós. Tem muita gente com muito conhecimento da Escritura, estuda, mas não tem nenhum momento o interesse de praticá-la. Ela nos mostra que somos como estamos, o valor da palavra divina, mas o alvo principal é mostrar que ela tem o poder de transformar nossas vidas. A partir daqui, nós mostramos dois tipos de ouvinte: aquele que é cumpridor da palavra e o que não é cumpridor. Aquele que ouve e corrige, aquele que lê, se olha no espelho e se conserta, e aquele que não está nem aí para o que vai acontecer. Então, qual é o tipo de ouvinte que você é? Como é que você tem olhado? Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma coisa que todo dia fala. Toda hora está falando conosco. O tempo todo. Se você se der o trabalho de abrir a Bíblia em qualquer momento, você sabe, o Salmo 1, antes de ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou dar uma sugestão para você. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, acha difícil, levanta de manhãzinha antes de sair e leia um versículo. Só um. Eu não vou ler muito não, porque eu estou muito corrido. Estou com muita pressa. Eu vou ler só um. Mas eu vou meditar nesse um o dia todo. Medita nele para ver. Para você ver o que acontece. Começa a meditar, começa a pensar, começa a refletir, começa a aprender, começa a querer botar em prática e a sua vida vai mudar. Então, olha, não adianta uma moça olhar a pintura dela no espelho e não consertar. Não adianta você olhar a gravata e não consertar. Então, deve ser uma coisa que você precisa botar em prática. O mero ouvinte vê as falhas por corrigir, mas não se incomoda e logo se esquece. Não é esse o procedimento adequado. A expressão atenta bem nos traz a ideia de que uma pessoa debruçada sobre a palavra de Deus, examinando com muita atenção, não é um leitor fortuito, banal, desinteressado, daqueles cuja preocupação é terminar a leitura. Eu não posso dar isso como exemplo, não é um bom exemplo.
Mas eu nunca fui aquele leitor acelerado. Eu tinha um colega de seminário que às vezes ele me fazia desanimado, o Moacir. Ele dizia assim, eu li a Bíblia toda em 6 meses. Chego em casa de noite da faculdade, o sono pega, eu ponho os pés dentro d'água, e leio, esfrego os olhos, caminho dentro de casa, e leio, então eu dou um jeito, eu leio e termino. E eu não conseguia fazer isso. Eu conseguia assim, levantar de manhã cedo, como eu sempre acordei cedo, então pego naquele horário da manhã e vou lendo. Na hora que eu canso, eu paro. Parei, cansei e parei. Porque a minha cabeça só dizia assim, se eu não estou absorvendo, eu tenho que parar. Não vai adiantar eu ficar lendo aqui, cansando, daqui a pouco eu não me lembro de uma palavra. Era mais ou menos isso que eu percebia nele. Eu notava que parece que ele tinha, se ele lesse 2 vezes por ano, parece que eu tinha dito assim, ele parece que nunca leu. Ele nunca leu, nunca entendeu nada do que ele leu. Ou se leu, esqueceu completamente. O importante é você se debruçar e buscar e aprender. E depois de tudo isso, ainda botar em prática. A tentar praticar isso que o Senhor está te ensinando. É um examinador. Tiago chama o Evangelho de lei perfeita, é completa, está terminado. Não há nada mais para se acrescentar a ele. Essa lei é perfeita, que é a revelação de Jesus e é chamada de lei da liberdade. Esta segunda classe ouve e pratica a palavra, mas pratica exatamente o quê? O contexto do capítulo nos mostra que o que atenta para a palavra e a cumpre, assim faz em 3 aspectos. Primeiro, vamos lá, controla a língua. Oh, bichinho terrível, né? Controla a língua. Tem compaixão pelos necessitados. Terceiro, vida santa. Sabe que a gente pensa muito na religião, né? E a gente valoriza às vezes a religião mais do que o Cristo que nós servimos. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é Jesus, né? Acho que aprendemos isso. É Ele, o Evangelho. É a Ele que nós seguimos. Mas tem uma pergunta que as pessoas fazem. Tem dezenas de igrejas, surge igreja todo dia, surge religião todo dia, tem religião aí para dar de murro. Nome de igreja que é o que não falta, né? Tudo quanto é nome que aparece, tem hora que você se espanta. Um dia eu estava numa congregação lá perto da nossa, lá no Recanto da Zema, a igreja estava lá. Igreja Pentecostal, Gestação de Profetas. Aí de Cuspe de Cristo, Puleiro dos Anjos. Tem até a igreja da Vara de Moisés que virou uma cobra e engoliu as outras. Tem nome de igreja para tudo quanto é lado. E as pessoas fazem a pergunta assim, qual é a religião verdadeira? É a Assembleia de Deus? É a Batista? É essa igreja da Vara de Moisés que virou uma cobra e engoliu as outras? Qual é? A resposta, Tiago dá. A verdadeira religião é controla a língua. Dá assistência aos pobres e necessitados, e às viúvas e os órfãos. E mantenha-se puro, incontaminado do mundo. Pronto, está resolvido o problema. Você nem precisa sair perguntando. Você nem precisa sair atrás de onde é uma igreja boa. Olha, a igreja é você mesmo. Você pode entrar na igreja que for. Se você assim, vou achar uma igreja perfeita, não vai ter. Só no céu. Aqui não. Aqui, se você encontrar uma, eu vou dar uma dica. Não entra nela não, que você estraga. Se você entrar nela, ela deixa de ser perfeita, porque você não é perfeito, como eu não sou perfeito. Então, se eu for chegar numa igreja, eu vou procurar a igreja perfeita. Quando eu chegar lá, essa aqui é perfeita? É, então deixa eu ir embora. Porque senão ela não vai mais ser perfeita na hora que eu entrar aqui. Você se lembra de Jesus e Pedro lá? Nós falamos um dia desse, quando Jesus foi fazer aquela pesca maravilhosa com os discípulos lá. Jesus disse, joga a rede agora no mar para pescar. Aquele Senhor, eu vou jogar no teu nome, sob a tua palavra. Aí trouxeram aquela coisa absurda de peixe. Pedro disse, oh Senhor, pelo amor de Deus, afasta de mim, longe de mim, não chega perto de mim. Porque senão o Senhor não vai mais ser tão bom como é.
porque eu sou impuro, pecador, eu sou um miserável, ordinário pecador. Não tenho condição de estar perto do Senhor. O Senhor não pode ficar perto de mim. Se fosse assim, né? Por isso, Jesus disse, acalma, Pedro, fica calmo, a sua vida vai ser mudada. O Isaías foi lá em cima no templo, naquele dia que contemplou a glória de Deus, que viu o santuário, o Senhor, o alto sublime trono com o Senhor lá, e os serafins cantando santo, 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 santo. Ele diz, meu Deus, eu estou perdido. Olha só, a santidade refletiu sobre ele, que ele ficou, eu estou perdido, o que vai ser de mim? Eu sou um miserável pecador, e o meu povo que habita comigo mais pecador ainda. Aí o Senhor disse, acalma que eu vou resolver isso. O anjo de Deus pegou uma brasa viva com uma tenaz, foi lá, tocou os seus lábios, disse, mas não tem problema não, eu posso purificar você, eu posso mudar a sua vida, eu posso transformar você, eu posso torná-lo uma nova criatura, eu posso restaurar você. E aí logo restaurado, ele ouviu que havia necessidade de alguém para servir. E ele diz, eis-me aqui, Senhor. Quer ser um crente verdadeiro? Quer uma religião pura e verdadeira? Então, vai para Tiago. Tiago tem, controle a língua, tenha compaixão pelos necessitados e tem uma vida santa. Poucas vezes nós estivemos tão próximo do farisaísmo como agora. Como o povo é fariseu atualmente? É muito fariseu. Como se traçam regrinhas sem sentido para os crentes. Alguns grupos, né? Por exemplo, o paletó. E o paletó, ainda tinha uns que diziam assim, não pode ser rasgado no meio, tem que ser na lateral, porque se botar no meio, não sei o quê, papapá. E era tanta regra que se cria, né? É inadmissível. Não pode haver abertura, não pode. Os cabelos precisam ter determinado tipo de corte. Há eletrodoméstico que pode usar e outros que não pode. Há igrejas que proíbem o uso de tênis, de sapato, de lona, para o ingresso no templo. Ser cristão é guardar essas minúcias sem sentido, como alguns crentes se orgulham dessas virtudes e não possui esse ou aquele vício. O mundo perdido é depravado e que olhamos com desdém a quem possui. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, não posso fazer aquilo, não posso usar calça jeans. Não são poucas vezes. Você não pode, você está de calça jeans. Você não... que coisa é essa? Que confusão é essa? Que cristianismo é esse? Nós usamos gravata. Eu uso gravata porque é elegante, é bonito, é vaidade também. Ora, então por que, se não tiver de gravata, não prega mais? Tem que ter gravata? Senão não serve? Não, tudo bem, a gente usa gravata porque eu gosto de... às vezes eu faço... os meninos me perguntam, eu falo assim, não, porque essa roupa aqui é de ver Deus. É a roupa boa, que a gente vai para a casa de Deus, vai com o melhor que a gente tem, né, se apresenta da melhor forma possível, né, a boa aparência hoje, em todos os sentidos. Mas isso não quer dizer que é uma regra. Se você não tiver isso, você vai deixar de agora fazer o trabalho da obra de Deus, porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não. Precisamos entender isso. Que essas regras não levam a lugar nenhum. Se alguém cuida ser religioso e não freia a sua língua, está enganando o seu coração. A sua religião é vã. Porque a primeira coisa que você tem que fazer para ser um bom religioso, para ser um bom cristão, para ser um bom homem cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que demonstra, porque a gente quer todas as evidências, a gente quer evidência de língua estranha para batismo com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, por quê? Porque falou língua em 1900 e me esqueci. Nem se lembra mais o dia. Mas é cheio do Espírito Santo porque falou em língua naquele dia. Mas o coração é cheio de amargura. Não tem compromisso com a santidade, não tem fruto do Espírito. E o pior de tudo, nem consegue segurar a tal da língua. Diziam os velhos, né, no meu tempo, quando era jovem, a gente dizia que na Assembleia de Deus, tudo era grande, né? Que as mulheres usavam, tudo era comprido. A saia era comprida, a manga era comprida, o cabelo era comprido. Só que a língua também era comprida.
Duas, três voltas no pescoço. Não cabia, né? Eu disse que quando fosse para o enterro, disse que morresse, tinha que levar 2 caixão, um para o corpo e outro para a língua. Qual é o sentido disso? Quer ser perfeito? Quer uma religião abençoada? Você quer realmente, cuida, você pensa que é um religioso? Um homem religioso de verdade, cheio do Espírito Santo? Freia a língua. Porque um cavalo, nós vamos ver isso mais na frente, porque Tiago sempre repete, né? Quem fala assim essas coisas se torna repetitivo, mas a repetição de vez em quando é muito proveitosa por causa disso. Mas Tiago usa a expressão do cavalo, que o cavalo é um bicho bruto de muita força, muita força. Se você for comparar a força de um cavalo para a força de um homem não tem força como um cavalo. Por mais que ele queira ser, né? Por mais que seja um halterofilista aí, dos mais fortes, um cavalo é um cavalo. Um cavalão grande, poderoso, tem muita força. Mas o homem coloca esse cavalo bem quietinho, mansinho, com o freio na língua dele. Tiago diz assim: coloca um na sua também. Freia essa língua que resolve tudo. Como as pessoas, irmãos, sabe de uma coisa? Que a igreja não é o templo. A igreja, no Novo Testamento, no cristianismo, não tem lugar santo. Israel não é terra santa. Não tem terra santa, não tem lugar santo. Tem pessoa santa. Igreja no Novo Testamento são pessoas. Sabe qual é a maior curiosidade? É que a Bíblia diz assim: você sabia que você é um templo do Espírito Santo que habita em vós? Sabia? Você sabia que você é um santuário de Deus? Quem sabia disso? Só que tem uma coisa que você não sabia, mas não se lembra. Teu irmão também é. É? Eu pensei que era só eu. O pastor Oswaldo também é. Então como é que eu vou afrontar o santuário de Deus? Como é que eu vou viver em discórdia com meu irmão? Como é que eu vou meter a língua no meu irmão e falar mal da vida dele, se ele é o santuário de Deus igual a mim? Mas você já parou para pensar o quanto nós somos especialistas na vida alheia? Pois não é? Um dia desse, na ceia aqui, eu fiz os irmãos se lembrar de uma coisa. Jesus falou assim: tem um traidor aqui entre nosso meio. Senhor. Um dos meus, um dos que come comigo, põe a mão no meu prato. Aí me lembro que fiz uma paráfrase assim: Ô Tiago, tu escutou essa conversa aí que o senhor falou? Será que foi o Pedro, rapaz? Ô Pedro, você escutou isso aí, né? Rapaz, será que foi o João? Ninguém ousou perguntar se foi fulano. Cada um perguntava assim: porventura, sou eu, Senhor? O exame era pessoal. Você sabia que você é um santuário de Deus? E o Espírito Santo de Deus habita em vós? Quer ser um religioso verdadeiro? Um crente arrojado, cheio do Espírito? Refreia a tua língua, porque se você julga ser religioso, mas não freia a sua língua, você está enganando o seu coração e a sua religião é vã. Porque a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção do mundo. A palavra grega treskeia traz o significado de culto, reverência, formulada em atos rituais. Não se trata, portanto, de um corpo de doutrinas, mas de uma postura adequada diante de Deus, como o Senhor espera que seja a vida de seus servos. Uma vida a ser avaliada pelo que eles dizem ou por palavras, ou envolvendo atos. Qual a forma verdadeira do culto que agrada a Deus? Tiago parte do princípio segundo o qual uma pessoa pode pensar
que está agradando a Deus, fazendo tudo com sinceridade, mas não está agradando a Deus realmente. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, ele está enganando o seu coração, mesmo com boas intenções. Pode até estar pensando que está tudo certo, mas não está. A primeira manifestação de uma adoração sincera é a língua refreada. O verdadeiro cristão controla a sua língua, não se precipita com a sua boca, nem o teu coração se apressa em pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, 2. Isso tem faltado a muitos dos seguidores de Jesus Cristo. Sobriedade no falar, piedade no relacionamento com o mundo, austeridade nas palavras. Infelizmente alguém definiu acertadamente a maledicência como sendo um divertimento predileto dos cristãos. Parece que tem gente que gosta de reclamar. Um dia desse, um irmão me mandou um áudio dizendo assim, uma criança, né? O irmão mandou um videozinho de uma criança dizendo assim: mãe, a senhora está bem? A senhora está reclamando tanto? Ah, eu estou reclamando por isso. Mãe, vamos fazer uma coisa. Pensa assim, se tudo que a senhora estiver reclamando saísse da sua vida agora. Por exemplo, meu cabelo está uma droga. Pronto, ficou careca. Ah, eu não aguento mais esse marido. Pronto, ficou viúva. Aí começa a perder. Perde o filho, perde o marido, perde o cabelo. Oh, esse emprego terrível. Não tem problema, foi demitida. Está na rua. Perdeu tudo. Aí a mãe regalou um olho assim. Eita! Entendeu? Filho, você tem razão. Acho que não é para reclamar demais desse tanto, não dá certo não. Então, vamos tentar mudar isso. Vamos tentar mudar. Né? Maledicência, às vezes lá no termo original, né? Paulo fala para as mulheres, né? Aos diáconos, seja o ordeiro, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, e as mulheres sejam não maldizentes. É uma palavra meio absurda, mas a palavra que está lá no original é diabolos, que seria diabólica. Meu Deus. Triste que a ironia seja verdadeira. No Velho Testamento, o termo hebraico para a palavra é dabar. E é bem mais do que um som articulado. Dabar é a extensão da personalidade de quem fala. O judeu entendia que uma pessoa fala o que ela é. O caráter de uma pessoa fica explícito com suas palavras. Com o servo de Jesus Cristo também deve ser assim. A sua palavra é a extensão da sua personalidade cristã. Ele não aumenta, ele não difama, ele não inventa, ele não sente prazer em passar para frente coisas desagradáveis, não exulta com as infâmias. E Tiago continua: a religião pura e imaculada diante de Deus é frear a língua, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção. Tiago nos incomoda. É tão agradável estar na igreja, cantando, orando, ouvindo as promessas de Deus. Que culto maravilhoso, seria capaz de passar a noite todinha na igreja. É uma expressão que já ouvimos muitas vezes, talvez até mesmo tenhamos pronunciado. Mas que maravilha, que culto abençoado. Eu ficava a noite toda aqui. Mas Tiago não apregou uma religião mística, de contemplações, que há tantos adoradores fazem bem, mas que na realidade não prova nada. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições é manifestar simpatia e solidariedade com os que sofrem, os que estão necessitados. Um dia desse eu falei no culto lá, voltando aqui para Isaías capítulo 6, que quando ele chegou no culto, ele foi confrontado. Nós aprendemos uma ideia de culto, que o culto é para mim me alegrar. Eu saí de casa, meu Deus, eu vou chegar no culto porque eu vou sentir a presença de Deus, vou me alegrar. Mas o culto é para você refletir também. Às vezes vai ser o contrário, você vai chegar alegre e voltar triste.
Você pode chegar aqui, vou cultuar a Deus. Aí quando chega aqui, o Espírito de Deus te confronta com a palavra e você diz, ai meu Deus. Uma expressão do profeta dizendo assim, essa noite eu vou colocar você numa cama curta com um lençol estreito. Tomara que faça muito frio. E você vai ficar puxando, tentando se embrulhar, cobre a cabeça e desembrulha os pés, cobre os pés e desembrulha a cabeça, vira para um lado, cai da cama, volta de novo. A cama é estreita demais, o lençol é curto. Em outras palavras, o que o texto diz, que diz assim, você não vai dormir. Só que o sentido da palavra é assim, você vai ficar tão encucado, tão, como diria lá no mineiro, encacifado, tão preocupado, tão perturbado, tão confrontado, que você vai passar a noite acordado pensando, o que eu posso fazer para mudar? O versículo 27, não tem uma linha apenas horizontal, mas há também uma dimensão moral. Guardar-se isento da corrupção do mundo. O mundo deve guardar-se do mal, o cristão deve guardar-se do mal. Já disse que a Bíblia é uma unidade e não uma coxa de retalho. Esses dois aspectos que surgem de Tiago 1 e 27, estão em Miqueias 6 e 8. Que te declarou ao homem? O que o Senhor pede de ti? O que o Senhor pede? É porque às vezes a gente pensa assim, o Senhor quer isso, o Senhor quer aquilo, o Senhor exige isso, o Senhor exige aquilo. Há pessoas que chegam aqui, irmão, vamos ficar em pé para cantar, porque Deus quer que você fique em pé. Quem foi que falou? E se eu quiser cantar sentado? Eu sou obrigado a ficar em pé, porque você acha que Deus mandou ficar em pé. Não, Deus não mandou ninguém ficar em pé para cantar, nem para orar, nem para nada. Mas você quer que todo mundo fique em pé? Irmãos, vamos ficar em pé juntos, todo mundo, vamos cantar juntos? Beleza, maravilha, você fica em pé, eu estou também em pé. Agora, dizer que foi Deus que quer, que Deus gosta, não. É muito precipitado dizer o que Deus quer, o que Deus não quer, que Deus gosta, o que Deus não gosta. O cristão deve guardar-se do mal. E aí então, Tiago diz assim, Miqueias diz assim, o que é que o Senhor pede de ti? Qual é o que é que o Senhor pede? Aí, lá no Antigo Testamento tinha um sacrifício. Será que 10 mil carneiros no sacrifício, 10 mil carneiros, será que eu oferecendo 10 mil carneiros, será que Deus se agrada de mim? Aí diz não. Eu posso oferecer sacrifício de azeite, mas tem que ser muito azeite. Aí o Miqueias diz assim, 10 mil ribeiros de azeite. Caramba, não é nem 10 mil potes, não é nem 10 mil barris, não é 10 mil ribeiros de azeite. Resolve o problema? Também não. Ufa, então o que ele quer afinal? Que você, 1, pratique a justiça. 2, ame a misericórdia. 3, ande humildemente diante do Senhor teu Deus. Miqueias 6 e 8. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor teu Deus. É tudo que o Senhor pede de ti. Não adianta fazer sacrifício, ofertas e tudo mais e não ser justo. Porque a justiça já envolve tudo isso. A justiça já envolve o seu sacrifício, sua obediência, seu temor a Deus, seu serviço, e envolve tudo. Amar a misericórdia já é o relacionamento horizontal. Eu sirvo o meu próximo, eu ajudo o meu próximo, eu socorro o meu próximo, socorro o meu irmão, eu tenho misericórdia daquele que está aflito, eu visito os órfãos e as viúvas na necessidade. Tiago está reforçando isso. E eu me mantenho incontaminado. Eu fujo da corrupção. Eu fujo da corrupção. É isso que ele quer. Ele te declarou ao homem o que é bom. Ame a justiça. Ame a benevolência. E ande humildemente com o Senhor teu Deus. No Novo Testamento, a verdadeira religião apresenta duas linhas. Uma vertical e uma horizontal. Uma para cima, em direção a Deus, e a outra para os lados, em direção aos homens. O mundo é um sistema de valores organizados contra Deus. Como algumas vezes Edom, no Velho Testamento. Em Tiago, ou se é amigo de Deus, ou se é amigo do mundo. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é um ou é outro. O escritor nos mostra que uma religião em termos de optar por Deus e fazer o bem. Ambas as ideias são necessárias ao conjunto. A religião que trata apenas das realidades espirituais, encarando o homem como se fosse uma entidade desencarnada, não é muito proveitosa. O homem não existe apenas para um contexto vertical. Vive em grupo. Vive num contexto horizontal, mas ao mesmo tempo conheçamos o que é ativismo social sem uma pureza de vida inócuo.
A tentação de poder é muito grande para o homem de hoje. A força da corrupção não pode ser minimizada. Ela está em tudo quanto é lugar. Guardar-se da corrupção do mundo é ter uma vida limpa e santa diante de Deus. Essa é uma coisa que nós temos que seguir.